Boa noite, Elô. Tudo bom? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Deixa o pessoal dizer aí. Tem um delayzinho, né, do YouTube. Às vezes demora um pouquinho para poder Normal, né? chegar a mensagem lá, mas seja bem-vinda, tá? Seja muito Obrigada. Gente, que privilégio. primeiro. Confesso que estou nervosa, hein? Então, com o tempo aqui eu vou acostumando, a voz vai parar de tremer um pouquinho. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, né? Eu estava conversando com os alunos semana passada. Falei, vou trazer uma designer de interiores aqui para poder falar com a gente. Aí eles, pô, vai mesmo? Falei, vamos trazer. Aí encontrei, falei com a Elô, pô, prontamente aceitou, né, Elô? Obrigado mesmo. Imagina, é um privilégio mesmo. Eu estava falando com o pessoal que eu sei que ter essas informações, né, ter esse conhecimento sobre ergonomia, faz uma diferença muito grande e o profissional, ele pode ter, né, usar alguns desses assuntos que a gente vai falar hoje até como argumento de venda, né, consegue até converter mais vendas, porque o cliente, ele sente mais segurança, né, quando você sabe daquilo que você está falando, né, não é só alguém que entende da execução, da fabricação, né, falando da marcenaria em si, eu vejo que hoje você saber fabricar não é algo muito simples, mas se você é da área, isso é o commodity, né, isso aí todo mundo tem que saber fazer direito. Eu Sim. falo para os alunos que, eu faço um serviço de qualidade, esse é meu diferencial. Isso aí é obrigação. Por favor, gente, não entreguem qualidade ruim. E é interessante que a gente vai conversar um pouquinho também sobre personalizar um pouco mais o projeto, né? A gente vai entrar no assunto de ergonomia, e a gente tem pensamentos muito parecidos, né, com relação a essa personalização, né? E isso é um fator, assim, de venda gigantesco, porque você fazer com que o cliente se sinta, vou chamar aqui de especial, né, porque você está entendendo ali as medidas dele, as funções que ele precisa no dia a dia, com certeza é um fator de venda muito grande, né? Vai contar bastante. Exato, e a gente já fala que trabalha com móvel planejado, né? E você fazer algo que é específico para aquela pessoa é o que você falou, né? Já torna o serviço mais valorizado até, né? Você agrega valor só de falar para ela, fala, olha, isso aqui está sendo projetado para você, né? Então, estou vendo que o pessoal está chegando aqui, temos 79 pessoas, Elô, eu falei que ia ter umas 50. Bem-vindos! Eu não sei se isso me deixa mais tranquila ou mais nervosa, mas com certeza mais assim, muito mais responsabilidade, né? Claro. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que são conhecidas da Elô, tem um pessoal que me acompanha também, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente vai falar um pouco hoje, a gente sabe que ergonomia é um assunto bem abrangente, né? Ele é muito amplo, eu lembro que na faculdade mesmo, na faculdade de engenharia, tinha lá a matéria só sobre ergonomia, que falava de várias coisas, né? Você quer se atrever a explicar, Elo, vamos dizer assim, O que significa? o que seria ergonomia? Quem nunca ouviu falar essa palavra? Até eu me embananei na hora do story, você lembra? Eu falei, pô, amanhã vai ter nossa live sobre economia. Essa eu tô precisando também, viu? Mas Então, vamos lá, para quem não tem ideia do que seja, Elo, o que seria uma forma bem tranquila de entender o que é ergonomia e como se aplica no dia a dia? De modo geral, a ergonomia é um estudo, vou falar bem Wikipedia, tá, pessoal? Depois a gente coloca para nossa realidade, mas de modo geral é o estudo entre o humano e o trabalho. Então, o maquinário de trabalho, vou chamar assim. Então, isso a gente pode usar para diversas áreas, mas a gente focando mais para marcenaria, para interiores, a gente está falando sobre uma execução de tarefas, como, por exemplo, quando vocês produzem. A gente tem muitos marceneiros aqui na nossa live, né? Quando vocês estão produzindo uma bancada de cozinha, qual é o trabalho que a pessoa está executando ali? Talvez lavar uma louça, guardar alguma coisa ali no armário, enfim, são diversas tarefas. Vamos pensar em outra coisa também. Se a gente está falando sobre dormir até, né? A gente está executando uma tarefa também. Digamos que você vai criar ali uma mesa de cabeceira. É uma tarefa também. Então, essa a gente pode dizer como uma criação de normas para a gente poder ter essa correlação entre o humano e essa ação que ele vai ter que executar.
Deu para entender? Ficou bem Wikipedia. Pô, para mim tá tranquilo. Eu entendi. Por favor, falem aqui se vocês entenderam. Senão a gente tenta. Mas vocês vão entender com o decorrer da live também. A gente vai trazer umas imagens, né, Lucas? É algo que eu estudo, como eu falei, né? Eu tive essa matéria na faculdade, mas na faculdade eu não era o aluno mais exemplar, né? Eu sempre atentava para aquilo que me chamava atenção. Mas eu lembro que tinha ergonomia. Quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, eu percebi a necessidade de entender melhor sobre isso, né? Saber, poxa, quais são as medidas padrão para um armário inferior, um armário superior, uma altura de bancada, uma altura de mesa. Então, eu precisei estudar e pesquisar sobre isso mais específico, né, sobre o assunto. Mas eu percebi agora que eu iniciei a live, a gente iniciou a live, eu não te apresentei, né? Não falei quem é a Elo, o que a Elo faz, o pessoal olha, vê essa carinha de menininha, acha que tem 16, 17 anos, mas... Tem mais 10 aí. O pessoal tá falando ali, ó, um excelente profissional. Eu queria, Elo, que você pudesse, como tem tanto pessoal que me acompanha, quanto o pessoal que te acompanha, eu vou deixar primeiro você, né, meio que se apresentar, dizer, poxa, o que você já trabalhou, o que você faz, para o pessoal entender também, né, de onde vem esse conhecimento que vai ser passado hoje. Acho que isso é bacana. Aí depois eu falo um pouquinho de mim também, só para o pessoal que veio através do seu contato, para o pessoal entender também quem é esse cara aí, né, quem é esse... Eu trouxe minha gangue, né? Quem é esse maluco aí? Mas vamos lá, pessoal. Eu sou Heloísa, né? Podem me chamar de Elo também, não tem problema nenhum. Eu sou designer de interiores. Eu trabalho já na área tem cerca de 10 anos e trabalho com projetos religiosos, corporativos e residenciais também. Existe uma mescla, né, nesse cliente de fato que eu trabalho. Então, assim, durante esses anos, na verdade, eu não comentei com você, Lucas, mas eu já trabalhei como projetista de móveis planejados. Há muito tempo atrás, lá quando eu cursava arquitetura. Então, um breve resumo, eu fiz design de interiores, né? Fiz um semestre de arquitetura, mas depois eu já pulei de novo para design de interiores, então eu sou formada mesmo. E vem atuando esses anos aí com esses projetos que já mencionei. Então, falando mais de residencial, que eu percebo que é o forte maior, né? Você também trabalha com alguns projetos corporativos, né? Que a gente estava conversando antes, mas eu acho que o grande forte do curso também é para residencial. Então, venho trabalhando já tem bastante tempo com isso e eu fiz assim uma contagem, né, de por cima, assim, tenho trabalhado em torno de 30 apartamentos, mais ou menos, contando desde o início, assim, da minha carreira até agora, uns pequenos, outros maiores, enfim. Então, tenho uma experiência aí de especificação de materiais, mas também tenho bastante de marcenaria. E é algo que eu gosto muito mesmo, e eu admiro muito esse tipo de trabalho, principalmente de marceneiros, porque... A gente sabe que existe mesmo uma diferença de móveis planejados para marcenaria customizada, né? Então, existe uma diferença gigantesca. A gente pode até abordar isso mais para frente, se você quiser também. Mas é isso, pessoal. Então, eu sou a designer de interiores. É legal também, Lucas, você falar para os meus convidados, vou chamar assim. Nossa, quem é o Lucas? Quem é essa mente incrível, que eu admiro muito também. Quem é esse maluco aí? Então tá. Então, deixa eu falar só um pouquinho. Eu conheci a Elo, na verdade, através do Daniel, né? O Daniel, a gente estudou junto na mesma faculdade. Quando eu ingressei na faculdade de engenharia, morando ainda em São Paulo, o Daniel era uma das pessoas que fazia parte ali do nossa gangue de estudo, né? A gente nem chamava grupo, porque a gente mais jogava basquete do que estudava, né? Não, mentira, a gente tinha o tempinho para fazer todos, mentira. né? Mentira! Olha ele aí, ó, mandou até um coraçãozinho, gatão. E... Aí fiz a faculdade, fiz um ano de engenharia em São Paulo. Na época eu conversava com a Marília, que morava aqui em Salvador, né? E a gente foi esse namoro à distância por uns 11 meses. 11 meses depois a gente se casou, eu vim para cá. Trabalhei em algumas empresas, né? Continuei na faculdade e tal. Tranquei a faculdade no... Eu sempre me confundo, porque em São Paulo eu contava por ano e aqui é por semestre, né? Mas eu sei que faltam 2 anos para me formar. Mas eu tranquei. Por quê? Porque eu conheci esse mercado de imóveis planejados, né? E como é que eu cheguei nisso? A gente morava numa outra cidade, aqui perto de Salvador, que é Camaçari,
A gente morava lá de aluguel e tal, e a gente conseguiu comprar o apartamento aqui, que é onde a gente mora hoje. E nessa época, eu sempre fui o cara de pôr a mão na massa, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas e tal. Só que nessa época eu estava muito sem grana. Eu tinha acabado de quebrar um negócio novo que tinha iniciado de importação. Então não tinha como pagar alguém para reformar o apartamento. Como já estava pago a entrada, já ia começar a pagar o apartamento e tal, eu falei, não, vou ter que meter a mão e fazer. E aí reformei o apartamento inteiro. Quando chegou na parte dos móveis, eu meio que fiquei na dúvida, porque a gente foi fazer orçamento, né, móvel planejado, como você falou, por ele ser diferenciado, ele é mais caro do que um móvel de loja, porém você tem todos os benefícios de estética, de qualidade, de durabilidade e tudo mais. E a gente tinha uns orçamentos assim meio absurdos, né, que na época pra gente não dava, de 23, 25, 27 mil reais para mobiliar o apartamento inteiro. E aí eu com minha anteninha, né, de curiosa, eu falei, meu, acho que eu consigo, né? E aí eu entrei nessa, na verdade eu trabalhava numa empresa de iluminação que atendia um fornecedor para marcenaria. E ele me falou, Lucas, você pode, ao fazer o desenho, trazer ele para cá com a relação de peças, e a gente faz o corte, o fitamento dessas peças, e você efetua a montagem. Aquilo para mim eu nunca tinha entendido ou percebido, mas ele só me falou isso, não me deu informação nenhuma, mas o Tico e Teco começou a funcionar, né? Falou, opa, peraí. Eu fiquei uns 6 meses estudando, pesquisando, visitando o profissional e tal. Resumindo a história, fiz os móveis do apartamento todo e, modéstia à parte, ficaram muito bons. E a Marília pegou umas fotos, postou no Facebook, e aí o pessoal começou a perguntar quem fez. Aí é o Lucas que fez. Aí ele tá trabalhando com isso agora? Na época eu trabalhava numa empresa de iluminação, só que eu falei para ela, não, fala que eu tô trabalhando com isso agora. Aí, questão de semanas, assim, eu fechei o primeiro projeto para cliente. Aí, na hora, eu pedi demissão, fechei num sábado de manhã, eu lembro até hoje, umas 10 e pouco da manhã, tava eu lá com o seu Luiz, apresentando um orçamento para ele e tal. Ele falou, não, beleza, como é que eu te pago? Aí ele transferiu o dinheiro naquela hora mesmo, na segunda-feira, eu falei com a minha supervisora, pedi demissão, e aí fui executar o projeto do seu Luiz, fiz, entreguei, e aí depois entrei nesse mercado, né? Só que eu percebia que tinha essa questão de muito só o feijão com arroz, sabe? Aqueles móveis padrãozinhos, mesmo sendo marcenaria, móvel planejado e tal, muitos não diversificavam ali, era sempre o basicão, era armário branco, puxador de alumínio. É mais prático, né, Lucas? Isso, é mais fácil, né? Eu não digo nem mais prático. É o mais fácil, e eu falei, poxa, eu preciso estudar mais se eu quiser fazer trabalhos diferentes. Aí foi quando eu cheguei, né, em aprofundar a ergonomia e tal. Então, hoje eu trabalho com marcenaria, com móveis planejados. Também tenho o meu canal, que é a Nova Marcenaria, que vocês estão vendo a transmissão. Eu também tenho cursos online relacionados a móveis planejados. Então, eu tenho o meu curso completo, que é o curso de móveis planejados, que eu chamo de CMP. E eu tenho também o DPM, que é o Descomplicando Projeto de Móveis. É um treinamento específico para projeto de móveis planejados. Então, o Bacana. DPM, a pessoa pode fazer a inscrição quando quiser, é só acessar lá meu Instagram, o link está na bio. E o CMP, como é um curso mais completo e demanda mais atenção da minha parte, eu abro algumas turmas no ano. Né? Então, a gente vai fazer... Você sabe qual vai ser a próxima data, Lucas? Vai ser dia 16. Dia 9 agora, a gente começa a Semana da Nova Marcenaria. Que a gente está numa correria doida aqui preparando. Vai ser uma semana de aulas, de conteúdos gratuitos, onde eu vou compartilhar o meu método de trabalho, como eu ensino e falo, e mostro, na verdade, como qualquer pessoa pode entender e trabalhar com móveis planejados, mesmo sem ter marcenaria. Porque hoje a tecnologia, ela proporciona isso. Né? Então, a gente está numa correria aqui, segunda-feira, dia 9, já começa. Até convidar o pessoal que quiser participar, a inscrição é gratuita. O link está aqui na descrição da live, né? anovamarcenaria.com.br/semana. Faz a inscrição que você vai receber por e-mail os conteúdos. Então, é isso aí. Acho que eu falei pra caramba. Os alunos falam que eu me empolgo quando eu estou falando. Mas a introdução dada... Quer muito blá, 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 né, Lucas? A gente está aqui só blá, 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 blá. Estou querendo aprender ergonomia, né? Falar medida que é bom. Você quer que eu comece pelas perguntas, Elô? Porque eu disponibilizei lá no Instagram a caixinha de perguntas e algumas pessoas mandaram algumas delas, né? Aí depois acho que a gente consegue
E a gente mescla conversando e também. incrementando a questão da resposta, né? Deixa eu abrir a primeira. Deixa eu... E aí, se você conseguir trazer aquelas imagens também, que vão servir de apoio também para algumas respostas. Claro, pode deixar. Inclusive, pessoal, muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram lá, viu? Muito boas, né? Muito boas. Ó, eu vou começar aqui. O Rafael mandou uma pergunta. Na verdade, ele mandou várias numa pergunta só. Sim, esperto, né, Rafael? Ele perguntou, ele falou, qual é a altura padrão para mesa, cadeira, criado mudo, mesa de centro, aparadores, ou seja, ele quer saber a medida padrão Geral. De tudo, né? Mas ou vamos seja, começar. do apartamento inteiro. Do apartamento inteiro. Vamos Ó, começar. eu tô aqui com a minha cola, que são as perguntas, tá, pessoal? Se vocês me tá. verem olhando o celular aqui. Mas eu acho que, antes da gente responder, Lucas, eu acho que vale a gente levantar aquele assunto com relação às normas, né, aos padrões de medida, né? Eu acredito muito, pessoal, que existe um guia de medidas para a gente se orientar, mas eles não são regra, não são algo fixo, né, que você tem que seguir ali firmemente. Então, até mencionando sobre o papel do designer ou do arquiteto, em junção com o marceneiro, esse que é o interessante, quando nós profissionais, né, levamos para o marceneiro um projeto de um mobiliário, ele já está pensado como um todo naquele ambiente, né? Então, falando um pouquinho também sobre as medidas, esse guia, ele serve para orientar. Por exemplo, a gente não tem uma mesa de jantar altíssima nem baixíssima, ou uma bancada de cozinha muito estreita ou muito profunda, que você não alcance. Enfim, mas é um guia, tá, pessoal? Então, vocês vão ver que a gente vai falar muitas vezes aqui, depende. A resposta muitas vezes vai ser depende, mas não é porque a gente não quer dar a resposta. É a resposta que ninguém gosta de ouvir, né? Porque não é direta, né? Mas a gente vai explicar o porquê. E aí eu busquei algumas imagens que a gente pegou no Google mesmo, tá, pessoal? Para a gente poder usar como auxílio visual para vocês, tá bom? Então, voltando aqui para a pergunta do Rafael, ele falou assim, olha, primeiro, né, qual é a altura padrão para mesas? Então, depende. Vocês podem contar quantas vezes eu vou falar depende hoje, tá? Lá nos comentários vocês podem ir contando. Mas por que eu tô falando depende? Qual mesa que a gente está falando? A gente está falando da mesa de jantar? Se for da mesa de jantar, geralmente ela tem de 68 a 75 centímetros, para que ela seja uma mesa confortável. Eu diria até 70 a 73, 70 a 75. Mas se for uma mesa de trabalho, ela é um pouquinho mais baixa. Por mais que a gente tenha também aquelas cadeiras reguláveis, ainda bem, né? Ela é um pouquinho mais baixa, se eu não me engano, 68. Então, assim, para vocês entenderem por que a gente fala muito do depende, né? Qual outra mesa que você imagina, Lucas? Só veio na minha cabeça agora de jantar, mesa de escritório. Tem a de escritório. É que ele colocou a altura de mesa ou colocou a altura de bancada? Não lembro da pergunta. Só mesa. Só mesa, né? Mesas. Bom, vou aproveitar. Duas mesas. Tudo bem. Se alguém lembrar de outra mesa, vocês falam embaixo. Qual um outro? Mesa de centro. Eu já vi medidas muito variáveis e também depende muito do gosto do cliente, tá, pessoal? Eu já vi mesas que são baixas, que ficam ali em torno de 35 centímetros, mas eu já vi gente reclamando, já vi clientes que reclamam, porque falam que quando eles estão no sofá, apoiados assim, e precisam pegar um pratinho ou algum apoio e colocar na mesa, eles têm que meio que se agachar e ter que, enfim, depositar a coisa ali. Então, eles preferem uma coisa mais alta. Então, depende. Mas vamos lá, vamos para os outros aqui que ele pergunta. Deixa eu colocar esse mesmo. Você está testando, né? A primeira vez, né, Lucas, que a gente está usando esse... Eu tô aprendendo aqui, né? Já aprendendo juntos. Vamos lá, ele fala também sobre mesa de cabeceira. Deixa eu só fazer um comentário, Elo, sobre a mesa de cabeceira. Uhum. O normal, na verdade, o que eu, até 3 semanas atrás eu falava, era criado mudo, né? Até que alguém no Instagram foi lá e me alertou, falou, olha, não usa mais criado mudo. Até uma cliente minha, na mesma semana, ela comentou isso. Eu ia fazer uma cabeceira para ela queria uma cabeceira toda madeirada, com LED e tal, espelho do lado.
E aí eu falei, ó, você pode pôr um criado mudo aqui do lado. Ela olhou para mim assim, assustada, ela, não, criado mudo não usa mais não. Eu falei, ah, não. Ela, não, agora é mesa de cabeceira. Eu falei, ah, então tá bom. Então, é até um alerta, né? Quem não entendeu essa questão de mesa de cabeceira, eu não entendi na hora, né? Não assimilei assim de imediato, mas é o criado mudo que é passado, né? Então é bom até para a gente se atualizar nos termos, né? Fazendo um parênteses, tem um vídeo muito legal da Casa Vogue que eles divulgaram explicando o porquê disso. É muito legal, eu recomendo bastante poderem assistir depois. A gente pode depois compartilhar também, né, nos nossos Instagrams. Então, né, sobre a mesa de cabeceira. Geralmente, pessoal, a altura comum é 55 centímetros. Mas depende. E por quê? Depende muito da altura do seu colchão. Então, a gente sabe que existe hoje em dia uma variação enorme de box, de base de cama de madeira mesmo estrutural, ou do próprio colchão também. Tem colchão de 30 centímetros, como tem colchão de 60 centímetros. Maravilhosos, né? Então, depende muito do tipo do colchão. E isso que é importante, pessoal. A marcenaria não é um item isolado. A gente tem que sempre correlacionar com o ambiente como um todo. Por isso que eu falei lá no começo da importância do arquiteto, do designer. Mas vocês, como marceneiros, podem se atentar a isso também. Conversa com o cliente, pergunta qual é a altura do teu colchão, qual é a altura da tua base, vamos somar ele inteiro. E aí a dica geralmente vocês utilizem a mesma altura dos dois somados, tá? Da base mais o colchão. E fica na mesma altura, a mesinha lateral, ou até 10 centímetros abaixo. Mais alto não é bom, porque ninguém quer bater braço, cabeça, nem nada assim quando está dormindo, e nem muito mais baixo, porque pode acontecer aquela questão da mesa de centro, para a pessoa não ter que se debruçar ali para poder apoiar alguma coisa. E outra também, agora que eu pensei, nem tinha raciocinado isso antes, mas às vezes você tem um abajur que a luz ia ficar na sua cara ali, né? Se ficasse muito baixo o móvel, e a lousa ali, enfim. Então, entenderam, né? Gente, se eu estiver falando rápido, não estou explicando bem, por favor, comentem, que eu estou aqui com o celular na mão também, dando uma fuxicada nos comentários. Eu estou vendo os comentários aqui, ó. Deixa eu pegar só um. O Osnildo, falando ainda de mesa, né? Ele falou, acho que no tempo ali que a gente estava falando de mesa, ele fala, uma estação de trabalho, qual altura? Entra na questão que você falou da mesa para escritório, né? Mesa de trabalho mesmo. Sim, essa mesa a gente pode considerar uma altura de 65 centímetros a 68 centímetros, tá, pessoal? E vale correlacionar com a cadeira também que o teu cliente vai utilizar. Entendi. Deixa eu ver, até o Nilson falou que ele foi pesquisar também o que era mesa de cabeceira. Mas, ó, eu vi que tem, se eu não me engano, é Anderson. Ele falou que sempre usou como mesa de cabeceira, ó. Não, pra ele. O Anderson, ele é aluno do curso. O Anderson, ele é outro nível, então. Não, o Anderson, ele é um cara, ele faz uns trabalhos, você tem que ver. Os trabalhos eu quero ver. Fantástico. Eu vou te mandar umas fotos depois. Ele sempre me manda. É legal que o Anderson, quando ele vai me falar comigo assim, ele manda uns áudios de uns 15 minutos, aí quando eu bato o olho, eu falo. Quando eu parar, eu vou. Eu não sei se minha amiga Amanda tá aqui na live, mas eu mando também uns áudios para ela absurdos, e a paciência dela ouvir todos. Deixa eu fazer uma pergunta agora fora, assim, um parênteses. Teus alunos são do Brasil inteiro? Vocês são de onde, gente? São de São Paulo, Bahia? Não sei se o Matheus está aí, mas tem um aluno que é do Acre. Eu nunca imaginei. Olha! Do Acre, mas tem um aluno do Acre. O pessoal fala do Acre como se fosse pejorativo, né? É só porque para mim é longe. Eu tenho um familiar muito próximo a mim que é do Acre, maravilhosa, inclusive. É longe. Então, quem é aluno Você quer saber dos alunos, né? Sim. O pessoal que é aluno, comenta de onde você fala, cidade e estado, para a gente poder saber. Até para a Elô saber, né? Onde a mensagem está chegando, né? Nossa, muito, muito gratificante. Para vocês saberem, eu sou daqui de São Paulo, tá, pessoal? Mas eu morei durante muito tempo em Pernambuco, em Recife, e minha família de Pernambuco, né? Então, o Lucas, ele é daqui de São Paulo, né, Lucas? Mas tá agora na Bahia, enfim, Brasil muito grande, né? E eu sei que tem gente nessa live que tá até nos Estados Unidos, viu? Olha, internacional. Teve um rapaz que começou a me seguir essa semana da Angola. Fiquei feliz pra caramba. Não. Gente, que legal, que legal. A internet é um facilitador, né? Exato, internet. Ó, o pessoal falando aqui que é de Brasília, Paraíba, Joinville, Recife. Aí, ó.
Que legal, gente. Rio de Muito Janeiro. bom. Show de bola, show de bola. Vamos voltar Próxima para pergunta, ergonomia. você continua ainda no do Rafael, né? Rafael ainda faltou algumas medidas, né? Ele fala um pouquinho de aparadores. Então, lembrando que aparador, geralmente, ele fica no mesmo nível da mesa de jantar ou um pouquinho acima, tá? Então, a gente pode considerar ali um 80, dependendo do móvel, até 1 metro, tá? De altura. Então, ele é um pouquinho mais alto, tá bom? Aparador serve também, a medida eu vejo que acompanha também buffet, né? Altura de buffet, também vai depender disso. Sim. Inclusive, eu esqueci a trena, Lucas. Me dá um segundinho que eu tô com um aparador atrás de mim. Peraí. Ó. Ó o Marcos falando, volta para São Paulo, Lucas. Marília enraizou aqui. Já perdi as esperanças. Então, vamos lá. Conseguem ver aqui atrás? Ele é bem simples, tá? É um aparador, pronto. É um aparador aí. Aparador. Mais didático que isso é impossível. Vai lá, Elo. Vamos lá. Ó, esse daqui, ele tá com a altura praticamente idêntica da minha mesa de jantar. Ele tem 76 de altura, tá? Eu já tenho um outro que ele tem 85. Então, isso varia e acredito que também pelo modelo, tá, gente? Se for um aparador que não tem nada embaixo, com um buffet que tem portas, gavetas, depende muito do modelo, tá? Eu vejo que vai muito do que você comentou, que na verdade, falando do profissional, né, falando do marceneiro, não pensa só no móvel, você precisa pensar no conjunto do ambiente em si, né? Com certeza. Não faz algo isolado ali, ele precisa compor o ambiente. E uma das perguntas também que eu recebi, que eu até te passei, que a gente não vai detalhar tanto nessa live, é sobre cores, né? Combinação de cores, como fazer isso. Volta também nesse mesmo quesito. Você precisa entender que a cor do móvel, ela precisa compor o ambiente, né? Então, a gente pode até depois, Elô, se você, né, aceitar voltar, fazer uma live só sobre isso, questão de cores, que eu vejo que isso é fundamental também, saber usar as cores certas para o ambiente certo. Quando eu falo ambiente certo, é tanto em relação ao tamanho do ambiente, quanto em relação à função que aquele móvel vai cumprir ali, né? Acho que isso... Com certeza. E a gente, hoje em dia, só aproveitando parênteses, mas a gente já volta, tá, gente, para a ergonomia. Hoje em dia já é até mais comum existir uma mescla de madeiras, tá? Acontecer de usar um embuia com pinos, apesar que pinos, às vezes a gente passa um verniz, né? Mas enfim, só para vocês entenderem, existe uma variação, é mais possível isso. Mas ainda assim tem que ter uma harmonia, né, entre eles. Então é muito legal a gente trazer esse assunto. Se o pessoal quiser que eu volte, para mim vai ser um prazer. A gente conversa sobre combinações, possíveis combinações, quando mesclar madeira com cor, enfim, né, a gente volta aqui. Agora vamos voltar para a ergonomia, para a gente não perder. Antes de continuar, vamos ver se o pessoal que quiser que a gente marque uma outra live, falando só sobre essa parte de design. Seria design, Elô? Seria mais paleta de cores? Uhum. Sim, paleta de cores. Vamos usar a paleta de cores com móveis planejados. Se vocês quiserem, coloca... Vamos ver, eu falei para você que não era bom colocar o emoji, senão o pessoal fica confundindo, né? Mas vamos colocar aí, quem quiser que a gente faça uma live, né, um outro bate-papo só sobre essa parte de paleta de cores, comenta aí um hashtag live paleta de cores. Pronto, bem criativo, né? Objetivo. Vamos lá, voltando. Cabeça de engenheiro. É sempre o mais objetivo possível. Mas vamos lá. Ou podem mandar um joinha assim, ó, que a gente já vai saber. Cores, a gente já sabe o que vocês querem. Beleza. Lucas, você se importa de eu ir andando nas perguntas das pessoas em vez de ficar só no do Rafael? Porque eu acho que as perguntas dos demais mesclam bastante com o do Rafael, tá? Tá. Então, vamos lá. Falando de cores, qual a distância ideal? O Luan, tá? Luan Augusto, ele mandou o seguinte: qual a distância ideal entre o móvel aéreo e o balcão? Esse, Lucas, eu queria muito que a gente compartilhasse.
Ela é perfeita e vocês vão entender por que eu falo tanto. Depende. Vocês vão ver. Peguei do Google, tá, gente? Não foi nada super customizado, mas dá para vocês entenderem bem. Deixa eu aumentar minha tela aqui que eu sou meio cega. Aqui. Essa daqui tá bem específica, Lucas. Você tem a outra? Eu acho que é a próxima. Essa? Pode ser essa, ou talvez a outra também. Mas enfim, essa é perfeita. Que aí vocês têm mais medidas aí compondo. Por que eu trouxe... Vocês estão vendo que do lado esquerdo ele está dispondo 45 a 70 centímetros entre a bancada de baixo inferior com o armário superior, certo? E do lado direito, ele está mostrando 60 centímetros a 70 centímetros. Agora eu queria também que você opinasse, tá, Lucas? Porque a gente tem aquele exemplo perfeito, né? Acho que vai ter muito a ver. Bom, se você quiser compartilhar. Mas é o seguinte, 45 centímetros, eu particularmente acho pouco. Porque eu acho que não tem muito espaço ali para ter uma torneira, você poder movimentar os pratos ali embaixo, e a pessoa que está de frente fica muito de cara. Mas por que eu falo depende? Porque depende da altura do teu cliente. Eu, por exemplo, eu tenho 1,68. Estava brincando com o Lucas antes da live, que eu tenho um espelho aqui na minha casa, que eu coloco no corredor. Todo mundo deve ter, né? Já viu um espelho no corredor, que é pra gente se ver inteira, depois de se arrumar e tal. Gente, o espelho que está posicionado no meu corredor, se o Lucas viesse se olhar aqui, ele não ia ver a cabeça dele. Porque ele é muito grande. Quanto você tem de altura, Lucas? 1,85. Aí, ó. Mas tem pessoas mais altas, tem pessoas mais baixas que a minha medida também. Então, a gente não quer que o teu cliente, ele fique olhando diretamente para o móvel. E tenha pouco espaço para manipular os utensílios de cozinha, né? Que a gente sabe que existe, né, pessoal? Ali lavando a louça, tem uma panela grande, vai ficar batendo, vai ficar respingando água no armário, a gente não quer que seja tão baixo assim. Por outro lado, a gente não quer que seja tão alto. Porque, no exemplo que o Lucas vai mostrar, ele é perfeito. Porque, gente, como que eu, de 1,68, vou alcançar um móvel, uma porta lá em cima, digamos que chegue numa altura de 2 metros, mais ou menos, né? Porque a gente vai somando o móvel inferior com essa área da pia, eu esqueci agora o nome. A gente chama de frontão, mais a área mesmo, né? De manuseio, mais o armário. Então, assim, fica muito alto. E a gente sempre vai pensar na ergonomia para o nosso cliente. Eu vou evitar ao máximo que meu cliente tenha que puxar uma escada para poder acessar o armário superior que ele vai guardar os copos. Certo, Lucas? Eu acho que seria muito legal se você pudesse compartilhar aquele vídeo. Agora? Seria bom para o pessoal entender. Deixa primeiro eu explicar, né? Deixa eu só parar essa tela aqui. Tá bom. Eu só tenho que tomar cuidado para não apertar nada que desligue aqui, né? Se desligar, a gente volta, pessoal. Aqui é sem frescura, né? Esse caso, Lu, eu acho que é bom até contextualizar para o pessoal entender o que foi, tá? Sim, claro. Essa foi uma cliente que me encontrou através de uma postagem no Instagram, né? Eu tenho meu Instagram que eu falo sobre para quem quer iniciar ou trabalhar no mercado, mas também eu tenho o Instagram da minha marcenaria. E teve uma época que eu estava fazendo muito cama montessoriana, lembra? Que eu até mandei para você, a gente vai fazer o quarto do Pedro e tal. Inclusive, foi um trabalho muito legal que você fez, viu? Você ainda faz ou você está focando agora mais nos... Eu estou focado nos planejados. Aí tem um dos seguidores do canal, que ele é aluno meu, que ele trabalha só com pinos. Aí quando alguém me procura para fazer algum móvel infantil que seja de madeira maciça, pinos, né? Aí eu direciono para ele. Uhum. Aí ela viu uma postagem minha, né, de uma das camas, mandou mensagem e falou, Lucas, você faz quarto infantil? Falei, faço. Aí ela me mandou um monte de foto. Quando o cliente vê muita foto assim, eu já faço, nem sabe o que quer, né? Aí ela mesma falou, mas eu acho que é melhor você vir aqui. Resumindo, fui lá, ela fez primeiro o quarto do filho, da filha, a sala e o buffet. E aí, quando eu estava finalizando o buffet, ela falou para mim, eu fechei, porque foi um valor relativamente alto, né? Foi bastante coisa, as cores que ela escolheu e tal. Aí, quando estava finalizando, ela, Lucas, eu gostei muito do seu trabalho. Agora eu quero que você venha aqui comigo para resolver um dilema meu de 5 anos. Aí eu falei, vixe, Maria.
Responsabilidade. E aí ela foi e levou na cozinha. E ela falou com essas palavras: Lucas, essa é minha cozinha, que eu não consigo entrar e usar ela de forma confortável ou me sentindo bem há 5 anos. Aí eu nem perguntei o porquê, porque eu olhei e vi o porquê, né? Entendeu, Eu vou né? mostrar aqui, peraí. Eu acho que vale levantar também que para o cliente é muito frustrante, né? Porque, principalmente com a casa, quando a gente está fazendo um projeto corporativo, ele é completamente diferente de um projeto residencial. Corporativo, as pessoas estão preocupadas em economizar o máximo possível e você tem que executar o mais rápido possível, porque ele está perdendo dinheiro. Enquanto você está ali executando, ele está perdendo dinheiro, que ele está pagando a loja, ele está pagando um monte de coisa. Quando a gente está falando de residencial, a gente está falando de um sonho da pessoa, que é a residência dela. A gente sabe, né, que nosso poder aquisitivo no Brasil, muitas vezes a gente junta durante uma vida, ou investe um dinheiro que às vezes a gente não tem no início, né, da nossa vida, enfim. Então é um sonho que a gente está mexendo. E eu fico pensando nessa cliente que pagou por algo, que vocês vão entender quando vocês virem o vídeo, né? Ela pagou por isso e eu imagino a frustração dela, né, de realmente ficar 5 anos sem poder, enfim, desfrutar, né, do que ela pagou, do que ela investiu. E eu até cometi até um erro, né? Porque eu falei para ela, eu falei, mas geralmente acontece quando a gente quer economizar, né? E gastar menos e tal. Ela olhou para mim bem séria, ela falou: Lucas, isso não foi barato. Não foi o orçamento mais barato que eu achei. Eu não fechei por causa do preço. Então, aí a responsabilidade de fazer com qualidade, né? Exato. Então, eu já falei isso várias vezes para alunos meus, ouvir isso direto. A gente não trabalha, quando você trabalha principalmente voltando para a parte de imóveis planejados, né? Você não trabalha com MDF montado, você não trabalha com armário. Às vezes a pessoa, ela, se programou, comprou um apartamento novo ali, poxa, agora eu vou fazer um projeto bacana, vou projetar o meu apartamento. Às vezes ela se preparou por anos, né? Aquilo ali para ela é um sonho. E é isso que eu vejo que muitos profissionais têm essa dificuldade de ter uma comunicação com o cliente, de tipo, não, compra comigo que é mais barato. Não, cara, eu tô aqui para ajudar você a realizar seu sonho. E eu falo isso, parece meio clichê, né? Quando você entende a necessidade do cliente, oferece o serviço e a solução para aquilo, o preço daquilo ali, ele não é o ponto que o cliente vai analisar primeiro. Na verdade, se você faz o teu cliente perceber que você está se preocupando com o sonho dele, o valor se justifica. Exato. Né? É isso mesmo. E vale ressaltar também, Lucas, que nem tudo é dinheiro, né? A gente tem que focar muito nessa qualidade, no envolvimento com o nosso cliente, para ele ter orgulho, vou chamar assim, de trabalhar contigo, profissional. Exato. Não ser só porque ele fez um orçamento, puxou ali 3 orçamentos e optou pelo mais barato, né? É isso mesmo. Enfim, você tem que entregar algo a mais. E uma coisa que eu penso também depois que você finalizou o serviço e saiu da casa do cliente, quem vai vender o seu serviço para você é o móvel que você fez. Sim. Porque vem alguém visitar, a pessoa vai olhar, ela gostou, aí ela pergunta, fala, pô, legal esse móvel, tô querendo fazer também. Se você fez um serviço ruim, a pessoa ela vai falar na hora, olha, eu fiz, mas não vai com ele não, porque é enrolado, porque não recomendo. Porque quando você faz um serviço, se foi mal feito, a pessoa ela vai espalhar isso para umas 15, 20 pessoas. Se foi bem feito, ela fala para 2, 3 que perguntarem. Então, é só você ver como é que você quer ser lembrado, né? Mas voltando para o caso da Patrícia. Essa foi a cozinha, ó, deixa eu mostrar. Antes de você mostrar, Lucas, eu quero que o pessoal fique atento. E, por favor, vamos não falar assim logo de cara qual seria ali a falha, o que poderia melhorar, para ver se o pessoal meio que comenta aqui na live, pode ser? Pega o fio da meada, né? Porque eu quero ver se vai ser tão chocante como foi para mim quando você me mostrou, porque eu fiquei... Vamos ver. Mas eu acredito que sim, porque o pessoal aqui já está fazendo curso, o pessoal já é marceneiro, o pessoal aqui já está na área, o pessoal vai pegar rapidinho. Tem uma galera empenhada aqui, peraí. Pronto. Aqui. Quem é aluno já viu esse projeto, já que eu mostrei no dia que eu estava lá. Estão vendo aí a tela?
Eu tô vendo. Pessoal, vocês estão vendo? Confirmem aí se tá... Manda só um joinha. Pessoal que tá chegando agora, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Aí, Lu, tem 125 pessoas, tá aparecendo para mim aqui. Que responsa, gente. Obrigada por vocês tirarem esse tempinho aí pra gente. Ó, o pessoal tá dizendo já que estão vendo. Tá vendo, né? Beleza. São vídeos curtos, tá? É só para poder pegar... Deixa eu ver o outro. Pessoal, o que vocês acham que tem aí algo a ser melhor? Não tem uma coisa só, na verdade, né? Mas o que tem a ser melhorado aí? Tô vendo até uns kkk. O pessoal ri, né? Quem fez esse projeto, se tiver aqui, deve estar rindo de nervoso, né? Mas vamos lá, Lucas. Quer explicar o que impactou já de cara você? Tá. Então, a primeira rapidinho, desculpa te cortar. Vai lá, achei legal, o Walter comentou aqui. Tem puxadores bagunçados. O Gideão tá falando, caramba, alto demais. Mais que 2,10 a base do aéreo. Pronto. O Gideão uma charada e o Walter outra. Acho que nem com escada eu consigo alcançar, Gideão. Eu sou baixinha. Ó, o Eliseu tá falando alinhamento. A Vanessa, a cor, que cafona. Vanessa, espera na nossa live. Você observa, Lu, que os homens, eles comentam mais pela parte estrutural e a mulher vai pro estético, né? Com certeza. Tá tudo feio, né? Essa é a questão. E não, como eu falei com você antes, né? Às vezes as pessoas podem interpretar, dirá, ele tá aí só para criticar o serviço dos outros, tal, não, nada disso. É para alertar você para não fazer a mesma coisa. Isso não é um serviço bem feito. Ponto. Não é um móvel... se você olhar módulos individuais, ele pode estar bem montado. Né? Que muitas vezes o profissional se preocupa com isso. Não, mas meu móvel é seguro. Tudo bem. Esse é o mínimo. Agora, a cliente, ela tem, né? Porque não morreu. Ela tem 1,55 m de altura. Ela é mais baixa que eu. É mais baixa que você. E se vocês observarem, a altura da porta tem 2,10 metros, da porta de passagem, tá? Olha lá, 2,10 metros. Se você olhar, eu falei para você que o basculante estava a 2,10 de altura, mas ele está mais. Ele deve estar aí pelo menos a uns 2,30, 2,40 do chão. Como a pessoa vai abrir essa porta? Não, abrir eu sei. Quero saber como ela vai fechar. Eu digo a Patrícia, porque ela tem 1,55, mas quem tem 1,55 quando estica o braço, não chega a 2 metros. Então, assim, muito provavelmente ela até poderia usar uma escada para abrir, mas eu acho que a maior preocupação é como ela vai fechar. Exato. Ia estar no teto, né, pessoal? A porta abrindo, ela ficaria no teto. É isso mesmo. Todo mundo que sabe que é a porta basculante, né? Bota ali no teu mouse, Lucas, qual porta a gente está falando. Aparece o mouse mexendo? Não sei se... Para mim aparece, pessoal. Para vocês também? Porta basculante é essa porta que abre para cima. Uhum. Você tem porta basculante. Você tem porta basculante normal, você tem porta basculante invertida, que é aquela que abre para baixo, geralmente usado em balcão, né, embaixo da pia e tal. E você tem a porta de abrir ou porta de giro, né? Dependendo do profissional, ele usa uma nomenclatura diferente. Né? Que é a porta normal, né? Que ela usa dobradiça e tal, ela abre e fecha. Então, a porta basculante, nesse caso, está a 2,30 metros de altura. Mas aqui o que aconteceu, né? Que não foi observado também, talvez, pelo profissional. Provavelmente, a mesma exigência que a cliente fez para mim, ela fez para ele. Ela falou para mim o seguinte, Lucas, eu preciso de uma cozinha bonita, mas que tenha bastante espaço para eu guardar minhas coisas, porque eu tenho muita coisa no quarto, dentro de caixa, que não cabe na minha cozinha. Então, a necessidade da cliente era espaço, ela precisava de espaço. Outra coisa também é que o pé direito, né, quem não sabe o que é pé direito, é a altura do chão até o teto.
O pé direito da cozinha dela tem 2,92 m, se eu não me engano. Então é alto, né? Geralmente é 2,60 m, 2,50 Ainda m. mais nos apartamentos novos, né? Mais baixo ainda. Então, é uma cozinha alta. O Everaldo tá falando aqui, ó, a escada tá ali do lado, Lucas, tá ali do lado. Mas imagina o desconforto que é toda vez, vou pegar uma panela, pega a escada, põe ali. Sim. Então, tem muitas coisas aqui que a gente poderia observar. O Walter falou, né, o alinhamento dos puxadores, um tá em pé, outro tá deitado. Sentido do veio, do MDF, que é importante também, que a gente Nossa, não consegui me atentar a isso, muito interessante. já não, tá tudo bagunçado, tudo Sim. bagunçado. E eu acho que vale levantar uma questão também, Lucas. A gente citou alguns pontos de estética, né? Muitas Sim. vezes a estética, ela varia de cliente para cliente. Olha eu aqui no Depende, de novo. Mas, de fato, o gosto é algo muito pessoal. Então, é lógico que o marceneiro, ou designer, arquiteto, ele vai mostrar para o cliente a melhor forma, né? Como esteticamente vai ficar melhor resolvido, mais alinhado. Mas, às vezes, o cliente gosta. E não tem problema gostar. Digamos que dessa assimetria, né, das portas, uma mais alta, outra mais... Digamos que ele goste. A gente consegue, de alguma forma, respeitar isso. Ou digamos que ele goste desse acabamento de branco com esse tom de madeira. Realmente é uma combinação antiga, mas o cliente justificando, né, ele dizendo que quer dessa forma, a gente vai respeitar. Mas tem alguns pontos que, de fato, a gente precisa avaliar bem e não errar, né, não trazer esse problema para o dia a dia do cliente. Outro ponto que eu queria levantar também, eu concordo que o nicho do micro-ondas ele está muito alto. Se vocês conseguem relacionar ali com a altura da porta, ele está muito alto. Então, imagina eu colocando a comida, imagina eu tirando a comida quente, né? Eu baixinha, eu tendo que tirar, fazer um esforço de peso com a comida quente, eu não quero que isso derrame em cima de mim, enfim, a gente tem que avaliar muito bem. Quando vocês forem ver a imagem do depois, eu acho que vocês vão ficar impressionados, assim, porque o Lucas conseguiu resolver muito bem mesmo. E ficou clean. Olha, eu já dando spoiler, tá, gente? Mas ficou... porque essa foi uma das exigências dela, né? Que fosse um ambiente que ficasse limpo, claro. Porque você falou da questão da cor, às vezes o cliente, ele quer aquela cor. Você vai orientar, né? Como já aconteceu comigo também, um cliente que queria colocar numa cozinha de apartamento, uma cozinha muito compacta, a gente fala compacto para ficar bonito, né? Uma cozinha pequena. E ela queria colocar um amarelo gema brilhante em toda a parte do aéreo, né? E ela perguntou, quando ela me perguntou o que você acha, aí eu percebi que tinha uma abertura para eu opinar. Aí beleza, falou, olha, eu acho que você vai gostar da sua cozinha por um mês. E ela, como assim por um mês? Você não vai fazer um serviço bem feito? Eu falei, não, pelo contrário, o serviço ele vai ser muito bem feito. A questão é que você está escolhendo uma cor muito forte para um ambiente muito pequeno. Então, toda vez que você entrar na sua cozinha, o seu subconsciente vai acusar, opa, tem alguém me ferindo aqui. Porque é como se fosse uma porrada, é um amarelão ali. E aí vou além, vai instigar ela a querer comer muito mais. Porque as cores têm efeito. Por que vocês acham que o McDonald's é amarelo e vermelho, gente? Exato. Então, tem bastante coisa que é preciso observar. Mas vamos voltar aqui para a cozinha da Patrícia. Sim. É o que foi pensado. Então, lembrando das exigências dela, né? Que foi ter bastante espaço, precisava de cores mais neutras. E eu não mostrei como era a geladeira dela. Deixa eu mostrar aqui. Que ela falou que fez isso para tentar disfarçar e ter alguma coisa, detalhe. Essa era a geladeira dela. É igual o fogão, né? Isso. Agora que eu tô reparando. Ela plotou e tal para ficar... Romero Brito, né? Ela falou que queria dar uma animada na cozinha, mas percebeu que não deu muito certo. Aí o que a gente fez? Essa foi a parte superior da cozinha dela, depois do projeto que eu executei. Então, como o pé direito era muito alto... Não, gente, pera. Não, calma, Lucas, volta. Faz um antes e depois aí. Antes. Não, depois. Peraí, cadê o antes? Antes.
Depois. É porque a cozinha lá era apertada. Deixa eu colocar Quero com a... que vocês me digam qual que vocês vocês preferem, tá, gente? Deixa eu só comentar, né? Então, pegando as exigências dela, era para ter espaço, mas a gente tinha um pé direito muito alto, e toda a parte superior, acima de 2,30 m, 2,40 m, ia ficar inútil, porque ela não ia usar. Então, eu sugeri para ela que, como a cozinha dela era estreita, eu falei, olha, Patrícia, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um nicho aberto em toda a parte superior, com um LED, e ali você vai colocar verde, você vai colocar planta ali, vai pôr suculenta, vai pôr alguma coisa para poder trazer mais essa questão de humanização para sua cozinha. Aí ela optou pelo branco brilhante, né? Eu tinha sugerido branco, porque é parte superior, para não ter, né, atrito em relação à visão e tal, para até abrir o ambiente. Ela optou pelo brilhante, porque os outros móveis da sala também foi esse mesmo padrão. E a gente usou esse tom de detalhe, é um tom meio bege acinzentado, é o titânio da Duratex. E aí o puxador a gente escolheu para poder tanto servir e conversar bem com branco, quanto conversar bem com bege. A ideia da iluminação, a ideia principal, na verdade, é que ela tivesse uma luz indireta na cozinha. Como assim? Tá vendo que a luminária dela é aquela grandona de LED? Isso aí é aceso, Central, né? Parece o sol do meio-dia. Imagina a noite, a pessoa querendo pegar uma comidinha de madrugada. Exatamente. Então, como eu trabalhei com iluminação, eu tenho esse cuidado, principalmente com temperatura de cor e intensidade dela, né, da luz. Eu vi que você não colocou uma luz branca, né? Isso, eu falei para ela, Patrícia, ó, eu vou colocar aqui um LED, que é um branco quente, com o fluxo luminoso muito baixinho, só para poder não ficar breu. Para quando você quiser à noite, você acordar, quer beber uma água e tal, você não desperte o sono, porque se você acender a luz branca, acabou. Você acorda ali, desperta, sim, e o seu subconsciente vai dizer para você, ó, amanheceu, levanta. Dois parênteses, Lucas. Um parênteses que vale a gente ressaltar é que você usou um problema, sim, e você achou uma solução até que esteticamente boa, né? Nem toda a gente vai pensar só no estético, tá, pessoal? Mas você pensou, é muito alto, eu poderia fazer um fechamento, uma chapa branca ali até o teto, acabou. Que é o que a gente mais faz, né, pessoal? O que a gente mais vê. Mas você usou um problema e achou uma solução que foi muito legal esteticamente. E o outro ponto, quando você comentou da combinação do branco com o cinza, bege, vale salientar que às vezes o tom do piso é mais escuro. Então você consegue fazer aquele jogo para não ficar piso escuro ou bege, e aí vem uma chapa gigantesca branca. Você conseguiu harmonizar com o ambiente. Então, marcenaria vai além de você só criar aquele gabinete, né? Aquele móvel. Você tem que harmonizar com aquele espaço como um todo. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, eu tô indo aqui, eu nem sei o tempo da live, mas eu tô aqui falando. Geralmente a gente fica 1 hora, mas a gente vai estender aí até uns 15 minutos se você tiver tempo aí. E se o pessoal também não enjoar da nossa cara, né? Quer dizer, a sua pessoal já disse aqui até que você parece Grazi Massafera, a voz é igual. Nossa senhora, eu ganhei meia-noite agora, gente. Eu nem sei quem é, mas eu acho que é famoso. Então vamos lá, ó. Outra coisa também, eu separei aqui até o projeto para poder mostrar. Deixa eu voltar aqui. Até para explicar, porque o outro lado eu acho que não tem imagem. Deixa eu ver aqui se tem ou não, peraí. Aqui. Lembro de ter visto uma de um... O outro lado tem vídeo. O outro lado tem vídeo. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui para ver se dá para ver. Aqui ainda estava fazendo. Deixa eu ver se é esse. Outra coisa também que era exigência dela, que ela precisava de bastante espaço para guardar as coisas dela. Então, por isso que a gente fez esse armário aqui. Esse armário tem uma particularidade. Ele tem 25 centímetros de profundidade aqui, dessa linha para baixo. E dessa linha para cima ele tem 40 centímetros de profundidade. Olha, que solução boa. Ela tem bastante espaço para poder guardar as coisas. E mesmo assim isso não atrapalha o caminho aqui da cozinha, né? Vou te passar mais detalhes daqui a pouco.
Opa, daqui a pouco. É na sequência de vídeo, deixa eu ver. Ficou legal os nichos ali embaixo, né? Uma das coisas que eu... Aqui, pronto, esse lado dá para ver o outro lado. Aqui ainda estava em montagem, né? Então tinha que alinhar a porta ainda, fazer fechamento e tal. Sim. Mas uma informação também importante sobre esse projeto se você observar, o móvel que está em cima da geladeira, ele é o único que ele sai da linha dos outros. Ele só aconteceu isso porque a geladeira que ela escolheu depois, ela era um pouquinho maior. Porque se mantivesse a geladeira antiga, aquilo ia estar no mesmo alinhamento. Então, você vê que o puxador, eu não gosto de fazer isso nos projetos, mas esse teve que fazer. Mas o puxador da geladeira, ele sobe um pouquinho, fica uns 10 centímetros mais alto. É a única coisa. Sorte sua que a geladeira esconde. Exato. Dá uma disfarçada, né? Tá disfarçada. Agora, uma outra coisa também, você observou a questão da diferença lá da profundidade, né? Do armário de frente. Ela tinha uma geladeira, ela tinha uma janela ali de 2,5 metros de largura. E ela falou para mim, Lucas, fecha isso tudo com armário. Para mim, ia ser muito mais vantagem fechar tudo de armário. Ia ser mais armário, ia ser mais caro. O projeto é receber mais. Só que eu falei para ela, Patrícia, a janela, ela tem a função tanto para iluminar a sua cozinha, para vir luz natural, quanto para ventilar. Exatamente. Se eu fechar, acabou. Você perde iluminação, perde ventilação. E ela bateu o pé, eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente fecha metade. Então, por isso que aquele armário foi pensado daquele jeito. A parte de baixo dele até a janela, a profundidade era menor, que era onde ela ia guardar copo, taça, a parte de baixo ia servir de despensa e tal. E a parte de cima, ele vai até a profundidade da janela. Então, deu uns 40 e poucos centímetros ali. Ali era onde ela ia guardar as tigelas, as vasilhas, as tupperware, então tudo isso. Os copos. E achei interessante, quando você comentou isso de fechar a janela, né? Eu tenho visto, pelo menos aqui em São Paulo, é muito comum nos apartamentos novos o pessoal fazer isso para o closet, né? Pega um quarto menor, fecha a janela para ter mais espaço de armário. Eu, particularmente, prefiro manter a janela, por mais que você vai perder um vão ali de armário, você pode usar para uma penteadeira, para um gaveteiro embaixo, você pode usar para sapatos, ficar algo mais estreito, e eu acho que isso é muito alinhamento com o cliente. Agora, com relação à cozinha, eu acho importantíssimo, principalmente por conta de cheiro. A gente precisa fazer esse cheiro circular, senão o cheiro vai ficar impregnado na cozinha, que vai impregnar na sala, que, enfim, vai para outros ambientes, né? E aí pega um outro ponto também, né? Como a gente está falando de planejado, né? Marcenaria planejada ou modulada, a gente está falando de móveis feitos de painéis de madeira, MDF, MDP, que tem aversão à umidade. Tem razão. Então, se você não deixa o ambiente ventilado ou arejado, a tendência daquele móvel, com o tempo, ele danificar, né? Por conta da umidade é muito grande, é muito comum. Eu lembro que você até comentou comigo, perguntou, né, antes da gente conversar aqui, antes de entrar ao vivo, perguntou, compensa reformar um móvel, se ele for de MDF? Depende, lembra da palavra? A resposta. Depende, quem está contando quantos dependes a gente está falando aqui? Depende por quê? Porque depende de como está a estrutura dele. Então, se ele estava num ambiente super arejado, que não teve problema algum com umidade, não danificou a estrutura do móvel, você pode trocar a parte externa, né, as portas e o tamponamento do móvel, e reaproveita a estrutura. Mas, se ele estava num ambiente fechado, não tinha circulação, mesmo que ele não tenha contato com água, a própria umidade do ar, nele com muito tempo, ele vai danificar, ele tende a inchar, deforma um pouquinho. Então, tem que observar isso também. Queria levantar uma questão de ergonomia, Lucas, falando dos né, dos eletrodomésticos. Por favor. Eu já tive um problema com um cliente que a gente especificou todos os eletros com ele,
desenhamos a marcenaria também com ele aprovou e tudo mais, e a gente sabe que existe ali um tempo, né, que o cliente começa a orçar com marcenaria, com lojas, enfim, uma obra é demandante, a gente sabe. E ele acabou fechando a marcenaria, foi legal, o marceneiro começou a tocar ali o projeto, né, começou a produzir, só que quando ele foi comprar os eletros, já estava fora de linha alguns deles, estava fora de linha fogão e geladeira. E ok, no mercado tem inúmeros, né? Ele foi lá e escolheu um outro, da mesma marca, mesmo, como é que fala? Litragem, né? Mesmo volume. Mesma capacidade, né? Mesma capacidade, tá ótimo. Só que ele era maior. Então, o que a gente faz, gente, numa solução dessa? Então, a gente teve que conversar com o marceneiro, ver até onde ele já tinha iniciado a produção dele. Isso impacta diretamente. Então, pessoal, os marceneiros aqui, né, que estão na nossa live, se preocupem principalmente quando vocês estão fazendo cozinha, em avaliar com o cliente, já foi comprado, tem previsão de comprar já os eletrodomésticos, ou já tenho, não vou trocar eletro nenhum. Qual a medida exata deles? Para ter certeza que ele vai encaixar, que ele vai ficar muito bom. Às vezes a gente até consegue resolver, né, um fogão embutido, a gente consegue resolver ali, põe um tamponamento, dá para resolver. Mas o problema é quando é uma geladeira, que é maior que o espaço que a gente tem. Enfim, isso entra ergonomia, tá, pessoal? Isso entra bastante. Tudo que engloba a parte de medidas está relacionado à parte de ergonomia, né? O Osnildo, ele perguntou aqui, ó, Lucas, qual a profundidade ideal para o armário aéreo? Quer responder essa, Lu? Pessoal, tem uma variação muito grande. Eu queria que você voltasse para aquela imagem, Lucas. Geralmente, a nossa profundidade do móvel inferior, ele é mais profundo, até porque ele vai virar a pia, né, enfim, tem que ter a capacidade de profundidade de fogão, de geladeira, para ter uma relação, né, de alinhamento. Quando a gente fala do móvel superior, a gente precisa que esse móvel, ele tenha uma profundidade menor, porque a gente não quer que a pessoa que esteja ali manipulando algo, manuseando algo, ou lavando a louça, ela bata a cabeça, né, quando ela estiver de frente. Então, por exemplo, eu já fiz projetos com até 40 centímetros, tá? Mas nessas imagens a gente tem um norte de 32 a 36. Eu já cheguei a 40, confesso. Mas porque embaixo, provavelmente, ele era um pouquinho maior também. Isso, sim. 60 centímetros a 70. Porque o inferior, né, se for colocar, por exemplo, um forno embutido, você não pode fazer com 55, que é o padrão de bancada, né? Uhum. Considerar no mínimo 61, 62, para que o nicho do forno embutido ele tenha todos os espaços que precisa para ventilação. Então, essa resposta que a gente gosta, que o pessoal depende. Adora, tudo vai depender. Aí o Osnildo perguntou, nesse projeto, por exemplo, qual profundidade usou? Você lembra? Não, eu lembro. Do lado da bancada, Osnildo, foi essa profundidade padrão que está aparecendo na imagem, que foi 35. Tá? Agora, o móvel de frente com a bancada da pia, que é o móvel onde está a janela, aí teve aquela variação que eu comentei no vídeo. A parte de baixo dele tem 25 de profundidade e a parte de cima tem 41, 42 mais ou menos. Então ficou uma área muito grande assim de espaço para poder a cliente armazenar. Aí uma coisa que eu usei também, não sei se vocês observaram lá no vídeo, até para quebrar essa questão de desalinhamento, de muita informação, eu coloquei o puxador tanto da porta de baixo quanto de cima na mesma linha, né? Nesse lado, ficou muito bom. Nesse lado oposto. Então deu uma quebrada também. Aí o Tássio está perguntando aqui, ó, e a altura do módulo aéreo? Você tinha respondido no começo, não foi? Sim, inclusive está aqui até na nossa imagem. Você considera de bancada aproximadamente 90 centímetros, e vale e aí depois você soma esse espaçamento que você vai deixar ali. Aqui diz de 60 a 70, mas eu gosto mais ou menos de 55 a 65, tá? E aí a gente soma. Por que eu não estou falando um valor total, um valor somado? Porque, pessoal, para mim, na minha altura, 90 centímetros de bancada é excelente. Na altura do Lucas e da esposa dele, que também é alta, eu imagino que seja um pouquinho mais alto. Porque aqui em casa, tanto a pia da cozinha quanto a do banheiro tem 1 metro de altura. 1 metro.
porque senão a gente fica com dor nas costas mesmo. Então, a gente tem que fazer vai somando, tá? Então, de novo, depende do teu cliente. Ah, legal que você trouxe a imagem do banheiro. Eu acho que é importante falar. Então, pessoal, banheiro, geralmente 90 centímetros. E algo que eu queria frisar, considerem qual é a pia que vocês estão usando, qual é a cuba. Se ela é de embutir, se ela é de semi-encaixe, se ela é de sobrepor. Nesse exemplo aqui, eles trouxeram de embutir, que é essa imagem da esquerda, que está 90 centímetros, né? E da direita, ele não passa uma medida exata, porque ele está falando, olha, até a cuba de sobrepor, 90 centímetros. Aí depende da década, do col, da roca, quem for, eles têm uma variação, tá? Eles são próximos, mas existe uma variação. Existe variação até pelo modelo, né? Umas são mais altas, umas mais baixas. Enfim, eu acho que isso vale se atentar bem para não pensar assim, bancada de banheiro, eu aprendi lá com o Lucas e a Heloísa que é 90 centímetros, depois põe uma cuba de sobrepor gigantesca, a pessoa vai se molhar. É bom frisar que é 90 centímetros do topo da pia para o chão. Então, se é uma pia sobrepor, né, é o que está acontecendo aqui do lado direito, né? Para mim aparece direito aí também, acho que né? Para mim, direito, sobrepor direito. Pronto, lado direito, tem onde sobrepor. Se você pegar a altura da bancada, ela deve estar aí com uns 78, 75, mais ou menos. Né? Porque você considera 90 do topo da pia para o chão. E como eu falei, aqui em casa, tem que ser sempre pensado no cliente e quem vai usar. Né? Aqui em casa, tanto a pia do banheiro quanto da cozinha tem 1 metro. Por quê? Por conta da minha altura, eu não preciso me curvar. A Marília também é alta e tal. Teve até um comentário aqui, Lô, que eu acho que é bacana também sobre essa questão de altura. O Marley falou assim, ó, eu estou fazendo um projeto para minha sogra que tem problema na coluna. Ela pediu tudo balcão, nada aéreo. Um nicho ou outro. Acho importante isso, respeitar as pessoas. Com certeza. Uma outra informação também sobre armário inferior de bancada, uma coisa que eu gosto de fazer, deixa eu pegar ele aqui. Acho que com esse aqui dá para ilustrar melhor. Se você observar esse armário do lado direito, ele tem essa linha para indicar profundidade, mas vamos dizer que isso é a divisória do móvel. Né? Ele tem a parte de baixo e a parte de cima. O que eu gosto de fazer e sugerir para o cliente? A parte inferior, colocar um gavetão. Por quê? Porque evita do cliente precisar toda hora que for pegar alguma coisa abaixar, forçar a coluna para acessar o móvel dentro. Então, colocando um gavetão, você puxa, tudo vem para frente e você só abaixa para pegar o que precisa. Acesso. Você não se curva. Né? E aí, de cima, geralmente, eu recomendo ele colocar uma porta basculante, né? Aquela inferior, abre para baixo. E uma das coisas que eu gosto sempre de sugerir, né? Recomendar para o cliente e perguntar, na verdade, qual é a necessidade dele em relação ao móvel. Então, o pessoal fala, poxa, qual que é a altura ideal para colocar um cabideiro de um roupeiro? Tem? Tem. Depende. É isso, depende. Tem que colocar quantas gavetas, Lucas? Tem que colocar quantos cabideiros? Depende. Tem que pôr prateleira? Não sei. Então, o que eu sempre pergunto para o cliente? Olha, qual é o seu costume? Você gosta de usar roupa mais dobrada em prateleira ou você gosta de usar elas penduradas em cabide? Então, a depender da resposta, é uma estrutura de móvel. Qual eu acho que... Só complementando essa questão... Não, imagina, só essa questão do roupeiro, né? Outra coisa também, quando usar a porta de correr ou quando usar abrir, qual é melhor? Não tem melhor, cada uma cumpre a sua função. Se é um quarto mais apertadinho, a porta de correr, ela resolve, porque você não tem o incômodo de, ao abrir a porta, tem que ficar afastando, aí você afasta, tropeça e cai na cama sentado, porque o quarto é pequenininho. Então, tudo isso precisa observar na hora de projetar. Eu acho que vale uma aula só para closet, sabia? Porque eu acho que existem inúmeras possibilidades, dicas e pontos que a gente precisa se atentar quando você está projetando. E é muito importante. A gente está lidando aqui, pessoal, não é com um armário genérico, né? Senão o nosso cliente vai lá numa Tokstok da vida e compra o armário. Né, um armário solto, a gente está falando de customização, e essa é a beleza da marcenaria, muito mais que os móveis planejados. A beleza da marcenaria é que você consegue aproveitar o espaço que teu cliente tem
e conseguir projetar exatamente para a necessidade dele. Por exemplo, agora eu vou entrar num âmbito meio pessoal aqui. Meu marido gosta muito de pendurar roupa, muito, 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 muito. Eu já, mais ou menos, para mim, se dobrou ali, ficou no guarda-roupa, tá tudo certo. Então, se a gente tem uma altura, um pé direito alto, vale a gente aproveitar. Então, a gente tem inúmeras ferragens no mercado que a gente pode... Enfim, quem aqui já viu, né, aquela ferragem, eu não sei o nome, tá, pessoal, mas é um cabideiro. Tem cabideiro retrátil, ele desce. Isso, ele desce e tem uma alavanca, né? Perfeito, porque você usa todo o espaço, enfim, depende muito do teu cliente. É uma mulher, geralmente ela vai ter uma bota de cano alto, então na parte ali de sapateiro você tem que prestar atenção que a bota não vai ficar dobrada, gente. Às vezes ela investiu numa bota aí de couro, imagina o couro legítimo assim, né? Então, depende do teu cliente. Eu não queria perder isso, Lucas. Quando a gente estava falando do banheiro, já aconteceu muito comigo, eu já morei em algumas casas, né, durante minha vida, enfim, e geralmente o móvel já estava instalado lá, e algumas eu já vi esse problema, deles não deixarem aquela altura, eu esqueci o nome agora, gente, me ajudem, por favor, vocês são marceneiros, vocês sabem com certeza o nome da palavra, aquele vão que fica entre o móvel e o piso, que é justamente para o nosso pezinho poder entrar um pouco. Quando tem um sócolo, você fala, né? Exatamente, um sócolo. Então, deixem realmente esse espaço, por mais que o cliente queira mais armário, que geralmente quer mais espaço e tudo mais, gente, por favor, pelo menos 10 centímetros de sócolo, para ninguém bater o pezinho ali, porque, imagina, pessoal, você fez um trabalho excelente, mas todo dia o teu cliente acordando de manhã, indo escovar o dente, batendo o dedinho ali, desculpa, eles vão xingar o marceneiro todo dia. Ou então ter que usar a pia com pé de pato, né? Tem que abrir o pé. E são detalhes, né? Na verdade, é o que a gente falou no começo, né? É um conjunto de várias, de várias variáveis, fica até redundante, né? É um conjunto de várias informações, né? Por isso que eu falei o foco não tem que estar só em produzir o móvel, você precisa entender mais coisas. Por quê? Porque se você estiver focado só na produção, só no feijão com arroz, só no móvel branco de 15 milímetros, com puxador gola anodizado, sem acabamento na borda, porque é o mais barato, você não consegue chegar e atingir o cliente que ele procura pela solução do problema dele. Você só vai atingir o cara que quer preço. Por isso que você fica sempre naquela ladainha, né? O mercado está difícil, o material aumentou? Claro que aumentou. Aumentou demais. Aqui, aumentou 70%. Nossa. Então, é muito. Mas aí alguém me perguntou isso no Instagram. Pô, Lucas, como é que tá aí a questão do aumento de preço? Tá acontecendo. Mas essa semana passada eu fechei 2 projetos e hoje mais um. Aí, mas quando eu falo isso, a pessoa, pô, mas esse cara é todo arrogante. Não, é porque tudo depende do foco. Pô, seu foco tá onde? Tá lá no problema? O material tá aumentando, ou você tá focando na solução? Qual é a solução para qualquer negócio? É vender. Agora o vender engloba várias coisas. Uma delas, como a gente está falando aqui, é a parte de ergonomia, entender como é que projeta, né, a questão de medidas e tudo mais, para ficar quando você explicou a definição de ergonomia, né, para ficar uma relação entre humano e máquina, que no caso a máquina seria o móvel, para ficar uma relação confortável, para que seja algo confortável para ele poder usar, né, não incomode. É isso mesmo, é esse o ponto. E falando um pouco sobre isso de vendas, de fechar contratos e tudo mais, quanto mais vocês ganharem conhecimento sobre vocês conseguirem personalizar os projetos de vocês, mais vocês têm argumentos para vocês justificarem os valores. E é lógico que o cliente está vendo, pessoal, que está tendo aumento em diversas áreas da vida dele também. Mas, assim, quanto mais argumento vocês trazem, mais valor e enriquece aquele teu custo. A ideia não é a gente ficar dando desconto para o cliente, a ideia é fazer ele entender
O que você está agregando para a vida dele? O que aquilo ali que você está trazendo vai beneficiar para ele no dia a dia, né? Ele cozinhando, ele lavando uma louça, ele dormindo, ele usando o closet, enfim. Vocês estão ouvindo um barulho, gente? Desculpa, é o meu cachorro que resolveu andar pela casa. É o choque. Não, essa questão do desconto, Elô, você falou e eu lembrei de uma frase que eu li uma vez que pregnou na minha cabeça. Desconto é o imposto que o empresário paga por não saber vender. Nossa. Porque paga, né? Se você depende do desconto para fechar, tem alguma coisa errada no fundamento da negociação. É lá no comecinho, né? Porque se chegou nesse prazo e já aconteceu de eu chegar num cliente e falar dessa forma, bem aberto. Ele falou, poxa, mas eu encontrei mais barato. Quando eu ouvia isso, quando eu comecei, Ave Maria, tremia tudo, né? Falei... E aí esse cliente, eu olhei para ele e falei, tudo bem, então só me responde uma pergunta. Ele pode fazer. Você está levando em consideração só o preço ou todo o projeto que eu apresentei para você e a solução? Porque se você falar para mim que é só o preço, você vai achar mais barato. Eu tenho certeza disso. Ele, não, tá. Falei, então tudo bem, então fica no seu preço, se você quiser fechar algo que vai entregar o que você quer e a solução do seu problema, o meu contato está aqui. E, pessoal, eu acho que uma coisa que vale levantar é, assim como a gente também é um profissional, o nosso cliente escolhe o nosso profissional, a gente também escolhe o nosso cliente. Então, claro, a gente quer um cliente que valorize o nosso trabalho, né? Então, é lógico que a gente está preocupado, pessoal, em fechar, a gente tem conta para pagar, todo mundo tem conta, mas é uma questão assim de se valorizar. Vocês estão adquirindo conhecimento, vocês estão fechando cursos, vocês estão se aperfeiçoando. É mais uma questão de desenvolver habilidade para vocês poderem passar essa credibilidade para o cliente. O cliente que está procurando preço, está tudo bem. Ele não está errado, ele vai procurar o profissional que também está procurando preço. Enquanto isso, a gente vai pagar mais barato, né? Essa é a verdade. Com certeza. Gente, até a gente, profissional, quando vai buscar alguma coisa, a gente quer o mais barato, mas a gente pesa também a qualidade, né? É isso aí. Elô, antes da gente encerrar, que, foi uma contribuição gigantesca isso. A gente tá tomando toda noite, né, dos nossos alunos. Os alunos sabem, eu já falei para eles que teve sessão de mentoria que a gente falou, galera, hoje, tô corrido aqui, vai ser 1 hora só. Foi 2h30. Nossa. Vai empolgando, vai falando. Sim. Então, só para o pessoal que ainda está aqui, ó, a gente tem 106 pessoas aqui. Então, nossa, pessoal, obrigada. Vocês falaram para a gente marcar uma outra só sobre design, paleta de cores, né, essa combinação e tudo mais. Vamos marcar, eu já estou prometendo aqui, mas nem. Então, vamos marcar, mas é o seguinte, tira um print aqui da tela agora, vamos fazer uma pose aqui, Elô. Posso fazer a pose no Instagram? Então, eu conheço, de onde eu vim, a pose era tipo assim, minha mãe não gostava. Então, vocês fazem o seguinte, a pose do Instagram eu não sei ainda, depois eu vou pesquisar. Eu vi você fazer, eu já vi umas fotos de gente fazendo Instagram, assim. Gente, sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei ideia. Eu faço isso perto da minha mãe, ela me dava uma chinelada. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar um print aqui da tela agora. Então, quem tá aqui na live, tira um print. E aí você vai postar no Stories do Instagram e vai marcar o meu Instagram, que é @aprender e construir, e vai marcar o Instagram da Elô. Qual é o seu Instagram, Elô? Elô com H, pessoal. Elô Maurício. Elô Maurício. Pronto. Então, ó, aprender e construir, Elô Maurício. Beleza? Tira um print agora. Vou fazer uma pose agora. Vai, vamos fazer uma. Cadê? Quer fazer a pose do Instagram, Elô? Não. Então, vamos lá. Então, tirem um print agora. Peraí que eu vou tirar também. Opa. Tira aí. Aí, já tirei. Aqui foi. Foi? Então, pronto. Tirem um print agora, posta no Instagram, marca meu Instagram e o da Elô, só que você vai dizer o seguinte, qual foi o aprendizado de hoje? Eu acredito que de tudo que a gente falou aqui, deu para aprender uma coisa assim. Deu para aprender. Deu para aprender, não deu, não? Vamos ouvir o pessoal, né? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Mandem aí as dúvidas e perguntas se tiver. Deixa eu ver se ficou alguma aqui por responder. Eu gostei muito de uma do Rafael. Ele fala assim, Lucas, vai ter no seu curso um pouco de ergonomia? E aí?
Tan, tan, tan. Vai ter ou não vai ter? Ó, tá em escopo de inclusão para o próximo ano, viu? Os alunos sabem que 2021 a gente vai ter muita atualização. Vai chegar chegando, né? Tá chegando, meu. Sendo assim, sem modéstia alguma, não vai ter curso no mercado que vai bater o nosso, não. Olha só. Lucas, eu quero participar. Como é que eu faço, Lucas, para participar? Ó, segunda-feira começa a semana da nova marcenaria. Então, gente, eu prometo que eu não tô aqui fazendo joguinho, tá? Como é que faz para participar? Combinado, né? Não foi, prometo. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente vai fazer uma semana de conteúdo, então vão ser 4 aulas, né, onde eu vou explicar e detalhar o meu método de trabalho. Como é que eu faço para trabalhar? Como é que eu faço para estar aqui essa hora tranquilo, por ter ficado em casa hoje ajustando o projeto, conversando com o aluno e tal, enquanto tem projeto meu sendo executado, que eu recebo material amanhã, né? E como é que eu faço isso, né? Como é que eu trabalho de forma inteligente com móveis planejados, sem ter marcenaria montada, mas conseguir um faturamento mensal. O que eu falo para os alunos, eu pego hoje exemplo dos alunos, né? Porque eu não gosto de ficar falando muito de mim. Tem aluno meu hoje que tem faturado uma média de 10, 12, 15 mil reais mês. Eu falei com o Carlos hoje, nem sei se o Carlos está aí. O Carlos, ele vem numa média de faturamento mensal em torno de 18 mil reais, de setembro até agora. Então, assim, eu mostro como é possível fazer isso sem você ter uma grande marcenaria. Como assim uma grande marcenaria? Você tem um espaço físico, esquadrejadeira, coladeira de borda, todo aquele maquinário que é caro e que força você a estar no local produzindo móvel. Então, eu ensino como é que você sai dessa parte operacional, foca mais na parte de venda, terceiriza essa parte operacional e tenha um negócio lucrativo. Então, hoje eu consigo, ter muito tempo em casa, com o Pedro, né, com a Marília, ou quando eu estou no galpão, eu tenho um espaço pequeno hoje, tem 40 e poucos metros quadrados, que eu uso mais para poder armazenar material e fazer alguma usinagem especial. Mas é perto de casa, então questão de 10 minutos eu venho, almoço em casa, volto. Então, tem essa flexibilidade. Uma qualidade de vida absurda. Eu consegui acompanhar o crescimento do Pedro, né? Ele tem 2 anos hoje. Então, eu vi Pedro falar o primeiro papai, andar a primeira vez, que eu vejo que isso é coisa que muita gente, infelizmente, não consegue, porque eu ouvia, né, que muita gente vê o filho crescer deitado, né? Ele sai de manhã cedo, o filho está dormindo, ele volta à noite de trabalho, estudo e faculdade, o filho está dormindo. E acaba tendo fim de semana. Então, foi uma forma inteligente que eu formatei, que eu trabalho, e eu vou compartilhar na Semana da Nova Marcenaria. Então, para participar da Semana da Nova Marcenaria, é só se inscrever. Eu até deixei o link aqui embaixo. Você clica lá, coloca seu e-mail, o seu nome e tal. Você vai receber por e-mail as aulas. E aí, no dia 16, segunda-feira, eu vou abrir uma nova turma para o curso de móveis planejados. Mas é importantíssimo que você participe da Semana da Nova Marcenaria para entender e ver se realmente o negócio é para você. Legal, perfeito. Pessoal, estou muito emocionada, assim, tem muitas pessoas dizendo, por mim até meia-noite, pessoal dizendo que foi muito produtiva, a gente fica muito feliz mesmo, foi minha primeira live, então, assim, eu estava bem nervosa no começo, O Lucas e a Marília sabem, então desde ontem, minha nossa, ai, e não sei o que, mas foi muito agradável, foi muito bom. Eu queria, Lucas, só frisar aqui que eu vi que mandaram de novo a dúvida com relação à altura do móvel superior. Pessoal, então a gente mostrou algumas imagens, eu não sei se vocês chegaram no fim da live, mas a gente falou aproximadamente, tá? Depende, a gente abordou o que depende, fica em torno ali de 1,50 mais ou menos de altura, considerando o móvel inferior de 90 centímetros ou mais, porque a gente abordou esse assunto aqui, considerando o vão, que pode ser de 45 a 70, eu somei ali mais ou menos uns 65, se eu não me engano, ou 60, e fica mais ou menos o início do móvel 1,50, tá, pessoal? Isso é variável, a gente explicou na live o que é variável, o porquê. Se vocês ainda tiverem dúvidas, manda pra gente no Instagram, a gente vai tirar um tempinho, depois a gente responde, não tem problema. Eu tô aqui já botando o Lucas na reta, mas a gente vai responder, né, Lucas? Pode mandar. Não, eu abro caixinha de... Elô, eu abro caixinha de pergunta todos os dias há pelo menos uns 380 dias.
Nossa, aí, pessoal, é a chance. É a chance de perguntar. Todos os dias eu tô lá. Eu abro a caixinha escrita assim, ó, consultoria grátis. Eu sei que muita gente não valoriza isso, mas uma consultoria, a gente que, né, que trabalha com projeto e tal, sabe que uma consultoria não é algo barato. Todo dia eu tô lá, respondendo pergunta, respondendo dúvida. E eu ia comentar alguma coisa aqui e esqueci. Peraí. Muito gratificante participar. A live vai até amanhã. Eu sabia que o Ian ia falar Obrigada, noite. O Ian é um dos alunos do curso. Toda vez que a gente tem sessão de mentoria, ele, pô, mestre, mas já, pô, fala aí. A gente vai conversando, mas tem muita coisa. Quem chegou agora, não se preocupa, tá? Porque essas lives que eu tenho feito, eu tenho deixado elas disponíveis no canal por uma semana, tá? Então, a live que aconteceu semana passada, ela vai sair do ar agora, assim que a gente encerrar aqui, a outra sai do ar, e essa vai ficar disponível até a próxima quinta-feira. Então, quem não assistiu, quem chegou agora, ou porque estava estudando, estava trabalhando, tem aí até quinta-feira que vem para poder assistir. Só não recomendo você deixar para a próxima quinta-feira, porque se estiver perto do horário dela sair do ar, quando tira do ar, ela para de aparecer para você. É a chance, né? Uma semaninha. Elô, muito obrigado, viu? O pessoal Nossa, gostou. Obrigada a vocês. Bastante mesmo. E espero, vamos marcar as próximas, né? A gente vai... Cores, né, pessoal, que vocês querem. Cores. O pessoal quer saber de cores, paleta de cor, combinação, como usar, quando usar. Parar de usar amarelo com vermelho em cozinha pequena para montar McDonald's. Vamos fazer um negócio mais bonitinho. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer mesmo para mim, viu? E fico muito contente, assim, de ver o pessoal interagindo. Eu tô aqui olhando o celular, o pessoal interagindo, participando, mandando as perguntas. A live é para vocês mesmo. E vamos marcar a próxima. Não prometo semana que vem, porque talvez você já tenha um cronograma aí, mas pode... Para a gente encerrar, você mais tranquilo, olha o que o Walter falou. Não percebi nervosismo. Se saiu muito bem, com bastante desenvoltura e muita informação útil. Agora... Nossa, muito obrigada. Você não percebeu no começo minha voz tremendo? Falei para você. Mas vamos marcar mais sim. Brigadão, viu? Quem não tirou o print, ó, a última chance. Vai, Elô, vamos fazer uma pose de quebrada agora. Como é que é pose de quebrada sentado? Assim? Eu não sei. Eu também não. Então, eu vou fazer a pose do Instagram, pessoal. Eu vou fazer pose de maloqueiro. Quem teve a chance teve. Tirou o print, posta no Instagram. Marca, aprender e construir, marca Elô Maurício e compartilha lá o que você aprendeu, tá? A gente precisa saber também se foi útil, né? O que deu para agregar, até para a gente saber como programar a próxima live. Beleza? Elô, brigadão, viu? Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Valeu para vocês. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.